Você está vendo essa queda do Bitcoin, essa queda toda aí, o Bitcoin está sofrendo bastante com essas tarifas do Trump, com qualquer notícia que aparece, o Bitcoin desaba, e aí você pode pensar: "Pô, será que agora o Bitcoin vai a zero? Será que o Bitcoin perdeu as propriedades? Será que agora já era?". Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo um comparativo entre o quanto foi a correção do Bitcoin e quanto foi a correção dos outros ativos. Vamos ver se o Bitcoin está se comportando bem em meio a essa queda toda. Vamos lá para minha tela primeiro, para começar aqui olhando o tamanho do sofrimento que está o Bitcoin, né. Bitcoin fez topo lá no dia 19 de janeiro e dia 20 de janeiro, né, na posse do Trump. Desde então, ele só cai, corrige, cai mais. O negócio está muito feio, a correção foi muito intensa, já está se estendendo bastante tempo. Então agora a gente vai comparar o Bitcoin com outros ativos. Primeiro eu quero te mostrar como que vai ser essa comparação, como é que a gente vai construir isso daqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um gráfico para ver o tamanho das correções normais de um ativo. E a correção vai ser o seguinte, quando o preço está subindo, e ele marca aqui um topo, né, desde o momento que a gente começa o estudo, eu quero medir a distância entre o topo e o tamanho da correção. Aí ele vai lá e cria um novo topo. Beleza, aí a distância entre aquele topo e a correção. Distância entre o topo e o correção. Portanto, o topo vai ser sempre o zero para a gente, tá? Eu quero ver o quanto que ele se distancia do zero para baixo. Seria desse ponto, por exemplo, seria o topo, tá? O zero, até essa mínima aqui, eu tenho o tamanho dessa correção. É assim que a gente vai fazer para vários ativos. Vamos te mostrar aqui um exemplo de como que eu crio esses gráficos, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o índice japonês. Eu vou pegar o índice japonês nos últimos 2 anos, no time frame de 60 minutos, tá? Eu vou dar o play aqui, ele vai me gerar um gráfico, marcando o zero quando tem topo e a distância do topo, sempre o quanto ele corrige. Então, já de cara aqui a gente vê que o índice japonês tinha correções comuns ali de 10% ao longo desses 2 anos, correções comuns. Quando aconteceu aquele evento lá no dia 5 de agosto do ano passado, subida de juros do Banco Central japonês, todos os ativos sofreram muito, o índice japonês foi um deles. Então, naquele momento, ele corrigiu 25% e voltou a subir, não chegou a fazer topo de novo, mas ele estava lá muito mais próximo do topo anterior, e aí, recentemente, ele novamente corrigiu naquele mesmo patamar de 25%. Beleza, é esse gráfico que a gente vai ver para cada um dos ativos, tá? Vamos começar olhando aqui para o S&P 500. As correções do S&P 500 estavam na casa de 10%, 5%, isso ao longo de 2 anos, tá? Ao longo de 2 anos, no máximo ele corrigia 10%. Lá em 5 de agosto, inclusive, tá aqui, ó, foi por aqui, ele corrigiu menos de 10%, tranquilo, né, dentro do normal para o padrão de correção do ativo. Agora, com o Trump, chegou com essas tarifas que o Trump está impondo, chegou uma correção de 20 e alguma coisa aqui, uns 22%. Nasdaq, mesma coisa, o padrão de correção estava em 10%, chegou a corrigir 15% lá em agosto do ano passado, e dessa vez chegou a 25% de correção, uma correção gigante. Nesse momento já subiu um pouco e já está entrando aqui para casa dos 15%, né. Nesse momento está a 15% do topo, no pior momento chegou a 25% do topo. Dow Jones, mesma coisa, correções lá de 7,5%, um pouco menos de 10%, era o padrão, e aí corrigiu forte ali, abaixo de 17,5%, praticamente aí 18, 19% de correção nessa última pernada aí, motivado por conta dos tarifaços. Índice alemão. O índice alemão a gente percebe, ele estava lá no topo, né, ele estava subindo forte há bastante tempo. Nos últimos 2 anos ele teve uma correção mais acentuada aqui em 10% e depois renovando o topo. Lá em agosto, quase 10% de correção e voltou a renovar topo, renovar topo, renovar topo e agora, com essa queda forte, 20% de correção. Bem bem intenso, né. Agora o ouro. O ouro a gente sabe, né, vou até te mostrar o gráfico, o ouro a gente sabe que
É o porto seguro. Tchau, USD. É o porto seguro quando existe incerteza, quando a renda variável está sofrendo, né, quando o apetite a risco pelos investidores está diminuindo, é para o ouro que eles correm. Mas o ouro tem subido forte, né, há bastante tempo, já está bastante esticado. Como é que foi o nível de correção? Não teve correção, simplesmente ele continuou renovando máximas atrás de máximas desde fevereiro de 2024. Ele está subindo forte e não para, né? Não para de subir. Se a gente colocar aqui um ano na tela, olha lá, em um ano o ouro já acumula 36% de alta. Provavelmente é um dos melhores ativos para em performance nesses últimos 12 meses. Então, olha lá, padrão de correção do ouro, 6%, chegou a corrigir um pouco mais de 10%, chegou aqui uns 12% lá em outubro de 2023, e desde então renova topo, corrige 6%, renova topo, corrige 4%, corrige 8% e topo de novo. E recentemente, em abril, ele corrigiu aqui 6%, provavelmente foi mais uma oportunidade, né? Oportunidade para entrar no ouro com essa correçãozinha de 6% e voltou a subir. Vamos passar agora para o Ethereum. Ethereum é um que está sofrendo demais. Para quem gosta aí do Ethereum, para quem quer, para quem acha, entende que vai ter uma altcoin season, que o Ethereum é uma oportunidade e tal, o gráfico tem mostrado o contrário. O resultado o movimento do preço tem mostrado que essa tese não está se aplicando, né? Nós estamos olhando aqui do início de 2023, subiu, não, nem renovou o topo histórico aqui, né, em março de 2024, e desde então não conseguiu mais ultrapassar. Fez um topo duplo aqui, caiu forte, chegou a perder as mínimas aqui, já está indo para o padrão de bear market, né. Olha o tamanho dessa correção. Estamos falando aqui mais de 60% desde o topo aqui, aquele topo de março, né, de, mais do que 60%. O negócio está feio, ok? Agora sim, vamos passar para o Bitcoin. O Bitcoin também, como eu comecei o vídeo aqui, né? Pô, será que o Bitcoin está derretendo? Será que o Bitcoin perdeu os fundamentos? Será que o Bitcoin está corrigindo muito mais do que deveria? E, e com certeza o momento que a gente está vivendo aqui é um momento que assusta, porque nós estamos num bull market, nós estamos num momento que o Bitcoin deveria estar subindo forte, e aí passamos por um movimento aqui de incerteza como esse. O Bitcoin deveria funcionar como ouro e ser também um porto seguro, né? Deveria ser um refúgio. É um outlier aqui do sistema fiduciário, o sistema financeiro comum, tradicional. Então, deveria ser um ativo para os investidores buscarem segurança, e não é o que tem sido. Não é, não é o que tem acontecido. Porém, o tamanho das correções, meus amigos, não está muito diferente das correções anteriores, ó. Aqui nós estamos falando em 2 anos, então pega o final, vamos pegar 2 anos aqui na tela, ó, desde, olha aqui, nós estamos falando do início de 2023, aqui 24, por aqui, ó, 2023. Nós estamos falando no período que o Bitcoin tem subido. Dentro desse ciclo de alta aqui, como tem sido as correções? Essa correção aqui está mais intensa. Essa correção aqui anula qualquer coisa, anula o ciclo de alta aqui? Não. Opa, voltamos aqui. Não, ó, as correções têm sido lá na casa de 20%, volta a subir, 20%, volta a subir, 20%, volta a subir, renova topo. Correções mais fortes aconteceram no ano passado, no mês de julho e agosto. Correções ali um pouco maiores do que 30% e voltou e renovou topo. 15%, voltou e renovou, agora 30% de novo. Não é o fim do mundo, não é uma correção maior do que o Bitcoin, costuma fazer. Aqui a volatilidade do Bitcoin é muito forte, né, e obviamente as expectativas de quem opera o Bitcoin, de quem compra o Bitcoin por longo prazo, as expectativas são muito altas, então, existe uma frustração muito grande com esse movimento do preço. Mas o movimento em si, ele não é fora do normal,
do que tem sido nesses últimos 2 anos. Continuando aqui, eu sei que você vai querer ver o Ibov, né. Pô, será que o Ibov também está indo bem? Será que o Ibov também está resistindo? Para ser justo, eu vou comparar todos os ativos aqui, eu comparei em dólar, tá. Então eu não vou pegar a correção do Ibov aqui em reais, que desde 2021 está andando de lado aqui, né. Eu vou pegar em dólar, que é o EWZ. Como tem sido o padrão de movimento desse ativo aqui, do EWZ, e é esse aqui, ó. Também, aqui a gente não pode dizer que é correção, né, que a gente pode dizer que é uma tendência de baixa forte, que já passa lá dos 35% e já não renova topo desde do início de 2024. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. A gente vê aqui num canal de baixa que iniciou lá em 2008 e desde então não consegue superar essa LTB aqui. Beleza? Então, sobre o Bitcoin, é isso. A gente não precisa se preocupar com essa correção em si aqui, achando que ela inviabiliza a tendência de alta ou que ela muda qualquer aspecto aqui nos fundamentos do Bitcoin. Não muda nada. O movimento tem sido normal, né, dentro da volatilidade do Bitcoin, correções normais, tá? Faça seu gerenciamento de risco, se preocupe com o longo prazo, mas continue operando, o Bitcoin não mudou, tá? Se você quiser participar do meu grupo, onde a gente faz análises como essa aqui todos os dias ao vivo, às 9h30 da manhã é o nosso encontro lá pelo Telegram, tem um link aí na descrição, entra lá, é um grupo gratuito, tá bom? Você pode dar sua opinião também, pode ver o que outros traders estão falando sobre o Bitcoin, sobre outros ativos, e também pode falar diretamente comigo. Um abraço, tamo junto, valeu, tchau!